Muito boa noite, vamos iniciar nossa live, né? Já está chegando nosso amigo Sérgio Garcês. No caso, gostaria de perguntar para todos se o áudio está bom, tá? Se o áudio estiver bom, vamos iniciar. Sérgio, que eu já mandei para o senhor Mandei para o seu convite aí, ok? Só o senhor aceitar que daremos início. Seu Sérgio, muito boa noite. Seja muito bem-vindo aqui à nossa live, na nossa confederação. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Um abraço ao Rodrigo Brasileiro, presidente da Confembras, o jornalista Eduardo Gonçalves também. Muito obrigado, viu, seu Sérgio? Vamos lá. Tá dando eco aí no sistema. Por acaso o senhor está usando algum tipo de viva voz, alguma coisa assim? Não, não estou. Nós estamos ao vivo já? Já estamos ao vivo. Sim. Não é possível, eu não tenho nenhum tipo de dispositivo ligado, Eduardo, então deve ser algum defeito de transmissão. Isso mesmo. Não é Tudo bem, possível. então. Vamos lá, vamos começar com as nossas perguntas de hoje. Senhor doutor Sérgio Mateus, é isso? Sérgio Matheus Garcês. Garcês. Nome muito diferente, né? Hoje é a primeira vez que eu estou conhecendo o senhor. Então, novamente, duas boas-vindas. Vamos começar sobre o nosso conteúdo de hoje, né? Quem é o Sérgio Mateus de Garcês? Muito bem, essa é uma pergunta que normalmente os juristas não respondem com tanta satisfação, porque os nossos assuntos são centrados nos nossos temas, especialmente o jurista que é professor e advogado há muitos anos, e está ligado aos temas técnicos de área. Aqui o que me traz, me parece que também é o fato de eu ser procurador do Centro Monárquico de Campinas, recém-fundado. Tivemos a honra desses dias agora, estarmos na Academia Campinense e ali, junto com o chanceler Reginaldo Ramalho e outros operosos membros também da monarquia aqui de Campinas, já há algum tempo queríamos formar a associação. Então, precisaria de um nome jurídico que tivesse alguma significação, talvez no Estado de São Paulo, um doutor em Direito, e escolheram um presidente de Direito Civil, que sou eu. Há muitos anos leciono, ajudei a fundar o curso de Direito na Unesp, em Franca, e outros 6 cursos de Direito aqui no interior de São Paulo. Também o Centro Universitário de São Bento, em São Paulo, a mais antiga instituição de ensino. Também ali conseguimos alçar o Centro Universitário de São Bento até o ano de 2000 como um centro universitário, né? Era uma simples faculdade isolada, tecnicamente falando, o direito educacional, é a faculdade que está com alguns cursos, não é? E ainda não chegou a ser uma universidade. No ano de 2000 nós também fizemos esse projeto para os monges. E também não podemos esquecer que esses 33 anos de especialização em direito de família me renderam alguns índices técnicos no MEC, na CAPES, e assim, com capacidade talvez para fazer qualquer tipo de situação de consulência que os órgãos de governo já estão nos chamando nesses quase 30 anos, né? De modo que é isso mais ou menos que nós podemos dizer, meu caro Eduardo Gonçalves, viu? Muito obrigado, viu? No caso, professor, gostaria de saber um pouco mais sobre a sua área acadêmica. Sim, a minha área de especialização técnica é Direito Civil. Eu sou doutor de São Paulo, sou mestre também em Direito pela mesma área. Acabei também iniciando o pós-doutorado em Coimbra, em Portugal, na Universidade de Coimbra. E isso fez com que a gente tivesse, no passado, um escritório de advocacia bastante grande e bom, né, que hoje está sucedido por primos e parentes. E eu voltando e me recuperando recentemente de uma doença gástrica, resolvi novamente assumir os mistérios do escritório, a consulência e aparecer até nas lives, uma coisa que não era muito comum, porque eu não gosto muito de aparecer nem nas lives, nem nas entrevistas sequer, e muito menos em bancas de examinação. Mas nós estamos aqui a serviço de uma causa. E a causa é a questão
da Confembras, a questão dos temas monárquicos, e fazer com que os nossos irmãos brasileiros tenham esperança numa mudança do país. Na verdade, nós temos agora uma situação, nós estamos vendo de estrangulamento novamente dos ideais civis, que são ideais republicanos. Ninguém está aqui botando o país na sua estrutura jurídica abaixo, não se trata disso, mas se trata de mostrar aos nossos irmãos Sim, sim. brasileiros que há melhores opções, né? Excelente. No caso, sobre a sua área, é área civil, não é isso? Civil, direito civil. E civil, direito civil. Vamos lá, fazendo umas comparações da parte do direito civil da época, do primeiro reinado com o segundo reinado. Sim. Reinado, O né? tema que nos Reinaldo traz não. aqui, o reinado. Né? Na verdade, nós tivemos o império, porque nós tivemos o Brasil foi reino de Portugal, foi reino de Portugal, Brasil e Algarves, depois tornou-se império, né, em 7 de setembro de 1822, Sua Majestade Dom Pedro I nos alçou a esta tão importante posição, que foi a posição do império, talvez o império mais consolidado e mais estruturado juridicamente de toda a América. Nós tivemos também outras Américas, outros impérios, mas que não tiveram o cuidado de preparo da ascensão de um país que tinha uma cultura, uma língua e uma religião única, em transformá-lo num lídimo império, num império que tivesse uma unidade anímica, que é a coisa mais bonita. E a dinastia dos Bragança nos legou, né, essa faculdade do brasileiro e de todos os irmãos brasileiros estarem à vontade em casa, qualquer que fosse a religião, qualquer que fosse a etnia, qualquer que fosse a regionalidade, nós estamos unidos numa só alma. E isso a dinastia dos Bragança conseguiu, vinda já de Portugal dessa forma para cá, e eu acho que até, usando uma expressão em italiano, num aggiornamento, num acomodamento bem melhor, nós tivemos uma reedição de tudo aquilo que foi de origem reinó, uma situação bem melhor para o Brasil, que foi o Império do Brasil, com 4 poderes, e depois também prolongado pelos quase 100 anos de reinado de Dom Pedro II, que nos legou uma mensagem cultural, histórica, fabulosa. Até hoje temos saudade, sem que nenhum de nós aqui tenhamos vivido essa época. Muito embora Sim, sim. tenhamos toda essa gama de direitos aí que agora a gente vai falar um pouco, né? Vamos lá. Para algumas pessoas que têm algumas dúvidas, né, falando sobre essa área de direito civil. Como é o direito civil atualmente? Como ele é trabalhado? Muitas pessoas têm dúvidas sobre essa área. Sim. O direito civil brasileiro hoje, ele está numa esfera de um certo legado pós-Constituição de 88, que se chama o direito civil constitucional. Nós, juristas de uma fase anterior, nem todos comungamos dessa constitucionalidade. Essa constitucionalidade foi, na verdade, criada por um sistema que veio politicamente trazido agora da democracia para cá, de 36 anos para cá, com duas, vamos dizer, forças motoras intelectuais, dentro do direito e dentro de outras ciências. Dentro do direito civil, ela veio sob o espectro dos direitos humanos, que hoje está completamente fragmentado, com 33 ou mais correntes, já não se sabe quem mais é o dono e quem é o autor de cada corrente dos direitos humanos, e, portanto, isso está esfrangalhado e sem nenhuma sistematização única, o que chamamos em ciência um grave erro epistemológico, ou seja, um erro de condução científica do assunto, e que não traz nenhum ânimo, inclusive para os autores de direito, ao verem que a doutrina de direitos humanos é mais do que um carro-chefe político, vamos assim dizer. E, em segundo lugar, Eduardo, uma outra coisa que foi bastante importante nós civilistas analisarmos é que todos esses estatutos jurídicos de reforma do Código Civil e pequenos microestatutos também vieram carregados de um segundo carro-chefe de ideias reformadoras a pretexto de haver essa reforma democrática. E esse segundo carro-chefe é, infelizmente, o constitucionalismo,
constitucionalismo que veio dos tribunais alemães e que está aqui no Brasil, no nosso Supremo Tribunal Federal, na lavra, inclusive dos votos dos ministros, e que me parece um constitucionalismo hoje adaptado para aquilo que nós, autores do direito, acabamos chamando um constitucionalismo pachamama ou latino-americano, brincadeira, um modo de dizer, com todo respeito, mas se trata de um outro carro-chefe de ideias em que nós, copiando as ideias do direito alemão, que está muito bem instalado lá na Alemanha, com dois autores, Hermann Heller e Carl Schmitt, um deles até com uma pretensão um pouco esquisita, um dos livros de Carl Schmitt se chama assim, Teologia Política, né? Querendo instalar como que já há algum tempo, inclusive nessas gerações que se concursaram de 36 anos para cá em todos os concursos públicos, um clima assim, um Deus-Constituição. Tudo se resolve na vida do brasileiro e pelo direito, pelo viés do direito, inclusive em direito civil, pelo Deus-Constituição. Então, não vou usar expressões alemãs, né? Mas essa pretensão que os juristas alemães quiseram instalar e conseguiram, inclusive nos votos dos ministros e na mentalidade dos julgados, quer fazer com que a nossa juventude, enfim, só enxergue as realidades totêmicas, neologismo na língua, do direito. Então, portanto, o que aconteceu com o direito civil? O direito civil ficou guindado a essas duas forças, conduzido e carregado por essas duas forças. O direito civil era assim de jeito nenhum. Qual é a verdadeira raiz do direito civil e dos direitos civis genuínos? É a experiência histórico-cultural, inclusive com viés forte cristão, de tudo aquilo que era da raiz românica. A raiz românica pagânica, trazida inclusive por Severino Boécio. Severino Boécio foi o grande tradutor de Aristóteles e de Platão e de outros autores da Antiguidade Clássica para dentro da Idade Média, na Baixa Idade Média. Daí os 900 anos de copismo dos monges na Idade Média, o direito latino dentro dos castelos e mosteiros e fora os bárbaros querendo invadir, então duas confluências filosófico-jurídicas. Nós temos que, hoje, depois, vamos dizer assim, da história moderna, de aparecer a independência do direito e da filosofia, que se deu com a Revolução Francesa, né? Ali a filosofia, então, começou a ser legada para trás e formados os vários ramos, inclusive o direito. Nesse momento, apareceram as primeiras pretensões libertárias, né? Não só do direito, mas também dos vários ramos do direito, com os ideais que se chamaram, eu não acredito que isso sejam ideais, liberdade, igualdade e fraternidade, porque são cópias do cristianismo legado por nosso Senhor Jesus Cristo, muito lá atrás. E esses ideais da Revolução Francesa, copiados do cristianismo, é que então, na lavra, por exemplo, de um dos primeiros civilistas, René de Poitiers, nos trouxe sabores de uma pretensa igualdade, uma pretensa legalidade de direitos civis cotidianos. De lá para cá, Eduardo, desses 200 anos para cá, da formação do direito e do direito civil, nós tivemos uma série de situações que foram as mudanças políticas nos países. Concretamente o nosso, que era totalmente cercado e bem fundamentado nessas raízes românicas e cristãs, com essa questão política que houve da abertura aqui no Brasil, houve oportunidade de muitos membros da esquerda ideológica inculcarem nas doutrinas civilísticas esses dois carros-chefes que eu falava agora há pouco, o constitucionalismo e os direitos humanos. E com isso se paganizou de vez a mensagem do direito civil. Não que o direito civil tivesse que ser, de alguma forma, religioso, ou um direito de fundo religioso, de forma nenhuma. Mas o direito civil tem raízes românicas e tem raízes cristãs. Tanto é que, se não fosse assim, não haveriam os autores anteriores do direito natural e os autores civilistas cristãos, como existem hoje, né? Essa é a situação histórica, né? Isso é a situação histórica do direito civil no mundo. Agora nós temos a situação atual também, né, do direito civil agora no Brasil. Vamos lá, o que acontece, doutor? No caso, sobre algumas partes, né?
Tem como o senhor citar um exemplo de uma lei que o povo não conhece, mas não conhece assim por números, né? Por alguma coisa assim, mas conhece que já foi aplicada em algum caso? E a parte final da pergunta eu não escutei, acho que por um defeito de corte da própria Sim, sim. live. Um emprego técnico de do quê? De que lei? Vamos lá. Alguma vez uma lei do direito civil foi utilizada, né? Muitas pessoas não conhecem diretamente, né? Mas que usa um exemplo, entendeu? Sobre esse tipo de lei que foi usada, né? E daí é muito conhecida. Sim, nós temos diversos tipos de leis que foram produzidas nesses últimos 36 anos e que houve esta virada, esta tentativa de cortar a raiz românico-cristã e até românico-judaico-cristã do direito civil. É uma tentativa suicida porque o direito civil é o ramo mais antigo, mais clássico depois do próprio direito romano. Então, nós, por exemplo, juristas da Academia Paulista de Direito Civil, nós vamos fazer todo um trabalho agora dentro da academia de revisão desses microestatutos jurídicos. Quais são eles? Estatuto da Criança e do Adolescente, Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Enfim, todos esses que nós chamamos, numa linguagem técnica aqui do direito, microsistemas jurídicos, eles tendem a revelar esta virada, entre aspas, que sofreu o direito civil, que na verdade foi um corte abrupto e que foi uma situação praticamente de trair as raízes lídimas do direito civil, como o direito dos povos, baseado na civilização cristã ocidental, que não pode ser traída. Esses dois carros-chefes de trabalho, constitucionalismo e doutrinas dos direitos humanos, elas não são o fundamento nem são a origem histórica do direito civil. Então, quando nós vemos hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente baseado em regras de Beijing, na China, em encontros internacionais, isso são fatos históricos que levam à melhoria das leis. Não são fontes do direito. Então, ao desprezar, por exemplo, o direito da criança e do adolescente e as novas regras de direito de família das fontes românicas, nós estamos traindo a experiência dos povos. É ilógico isso. E estamos traindo também a índole, vamos dizer, moral e natural do próprio direito, que também tem uma experiência histórica anterior, que passa necessariamente pelas raízes judaico-cristãs de todo tipo de ramo do direito. Aqui no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90, uma lei que pretendeu ser democrática, mas cujos regimes, por exemplo, verbais de regência de algumas dos comandos do próprio estatuto, revelam uma ilogicidade que remonta, por exemplo, ao assunto ligado à quarta série primária. Você, para poder fazer uma frase lógica, você tem que ter sujeito, verbo e em seguida o objeto. Isso é Sim, sim. lógico, é do cogito humano, da razão. Você não pode colocar vários sujeitos ou vários sujeitos indefinidos e dar um comando verbal em ações. Isso não é possível. Então, quando você fala no regime lá, o Estado, a sociedade, ou não sei quem mais, deverão proporcionar à criança ou adolescente tais e tais direitos. E aí elenca uma gama enorme de direitos. Ora, Vicente Hall, que é um autor de 1940, né, e muito antes, professor da Faculdade de Direito Largo de São Francisco, na qual eu me doutorei e tirei meu mestrado, muito honrosamente, a segunda e mais antiga Faculdade de Direito do Brasil, dizia no seu livro, que é elementar para se ler, que é preciso ter comando legislativo. Esse livro é de principiologia jurídica, quem começa a fazer direito, lê Vicente Hall, O Direito e a Vida dos Direitos. E lá está a explicação do que nós chamamos os fundamentos do direito legislativo. Quem vai fazer uma lei, como foram os autores dela, do Estatuto da Criança e Adolescente, em 1990, não pode deixar de ter sido bem informado se não obedeceu aqueles comandos do direito legislativo. Então, você fazer uma frase dentro do estatuto, do microsistema, em que você não tem a pessoa que deve cumprir a obrigação, você não pode pôr vários sujeitos, porque dá a clara impressão que é sujeito indefinido. Ao mesmo tempo, o Estado, a sociedade, não sei quantas pessoas, gama imensa de direitos, significa que você está comandando um monte de gente para dar um monte de direito para vários
sujeitos de direito que não irão cumprir. E os outros também não irão ser receptores, não irão poder receber nenhum desses benefícios. Isso é um dos 62 erros de língua portuguesa que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem. Então, nós temos graves defeitos de lógica, graves defeitos de alfabetização, eu diria, e até de comando legislativo. Fora dizer a doutrina. Você, para fazer um ramo novo do direito, como pretenderam os autores, ele não pode ter desprezado simplesmente por fato de que foram feitos em outros regimes anteriores. O que era o direito menor? É o direito da doutrina da situação irregular. Então falavam lá da Casa da Febem. Só que o direito chamado anterior direito menor, ele não era as questões do governo anterior militar. Ele nasceu em 1929, com o grande juiz Melo Matos, do seu estado de origem. Foram aí que nasceram as primeiras leis republicanas de proteção às crianças e adolescentes, que antes eram os menores. Então, esse desprezo do que é feito anteriormente, tanto pela legislação como pelos nossos governantes republicanos, querem passar e deixar passar o que foi feito recentemente, é um defeito do brasileiro. É um defeito do brasileiro. Nós não podemos desprezar a experiência anterior, muito menos a experiência civilística anterior. Isso é um grave erro. Sim, sim. Aproveitando o ensejo que você está falando sobre essa questão toda do passado, retornaremos ao Império, né? Que só deu uma base muito boa explicando sobre como é o direito civil, né? O Código Civil. Agora, aproveitando a pergunta do Rodrigo, né, que ele colocou aqui, na época do Império, já havia uma estrutura organizada do Código Civil? Não, nós não tínhamos um Código Civil no Império. Nós tínhamos no Brasil a regência durante muitos anos. O primeiro Código Civil que entrou em vigência no Brasil foi justamente em 1916, não é? A rigor, em 1º de janeiro de 1917. O que nós tínhamos vigente no Brasil? Nós tínhamos as chamadas ordenações do Reino de Portugal. Ordenações sucessivas, manuelinas, afonsinas e filipinas, ordenações muito bem feitas por juristas, inclusive escolhidos pelos dinastas portugueses, e que deram ao Brasil uma organização tanto civil, penal e constitucional e muito próxima à origem remota do direito, ao direito romano. Então nós não ficamos mal servidos de legislação civil, não ficamos mal servidos, mas não eram legislações específicas para problemas civis, como por exemplo contratos, casamento, direito à criança e adolescente, como nós estamos falando agora, sucessões, não era propriedade. Então nós tínhamos a dificuldade de não ter um código próprio para os problemas que nós chamamos do pobre do dia a dia, porque o Código Civil muitas vezes é chamado disso, é a Constituição do pobre. Por quê? Porque é um problema do dia a dia nosso, né? O contrato de trabalho, a venda da casa, a compra de outra, né? Afinal de contas, todos nós seguimos também esse preceito de bom viver, que é quem casa, quer casa. Você quer, né, passar da casa dos seus pais para a sua casa, construir um patrimônio, tudo isso quem rege na vida do brasileiro? Quem rege é justamente o Código Civil, o direito civil brasileiro. Esse tipo de situação regida nesses anos de República, de 1916 para cá, né, agora com mais de 100 anos de direito civil, nós não tínhamos. Nós tínhamos que consultar as ordenações do Reino de Portugal, que eram bastante boas, mas não eram próprias. Era preciso que você consultasse o juiz de paz, ou se não tivesse juiz na cidade, um juiz de fora que viesse te consultar e fazer a prestação da jurisdição, e aí mandar os recursos para os tribunais de apelação regionais e até mesmo para aquilo que nós chamávamos o Superior Tribunal de Justiça do Império, né? Então, portanto, o assunto estava mal organizado em termos de direito civil material e também de processo para seguir até a Corte Suprema da Coroa, não é? E nós tivemos com a edição republicana do direito civil uma melhoria do tratamento das questões civis. Isso não é uma virtude republicana, porque também todos os impérios, na hora em que o direito se libertou da filosofia, por volta da Revolução Francesa, por volta dos anos 1800,
essa libertação é péssima, como digo, porque ele se libertou da filosofia como ciência mãe e dos princípios cristãos. Mas foi boa no aspecto de sistematização, mas alguns impérios e monarquias no mundo não deixaram de se filiar às correntes de inspiração de civilização cristã e deixaram também as suas legislações em direito civil cristianizadas, servindo à proteção humana, não permitindo a ceifação da vida, a ceifação da propriedade, a ceifação da memória, da tutela jurídica do corpo. É o caso, por exemplo, até 1900 e pouco, 1910, quando houve o assassinato dos reis de Portugal, Portugal preservou. A Espanha preserva até hoje uma legislação civil cristã muito boa, alguns países da Europa também, e até monarquias que não são católicas, são cristãs evangélicas, todas elas são muito protetivas dos direitos civis. Então o Brasil poderia ter continuado essa seara, e nós não estamos com esse tipo de respeito, nem mesmo pelos nossos tribunais. Isso realmente é muito difícil. Lembrando que o senhor está falando sobre esse direito à vida, né? Eu lembrei que recentemente eu conversei com o André sobre a AD 5.580. Não sei se o senhor chegou a ver, e quem está aqui presente pode ver também no YouTube. Já está disponível no canal da Confebras. O Rodrigo novamente está perguntando aqui, e se os demais quiserem também perguntar, podem perguntar também, que o professor doutor está aqui para nos ajudar hoje. Ok? Então vamos lá. Aqui, sim, ele botou o seguinte. Ele botou assim, como era regulamentado o direito de sucessão de patrimônio, se não havia um código civil organizado? Não, não havia. O direito civil de patrimônio era regulado, inclusive, mais pela jurisprudência. Antes de 1916, as pessoas tinham que ingressar para o juízo da comarca com o seu pedido de sucessão do parente falecido, e o juiz de paz ou o juiz de fora, então, prestava a tutela jurisdicional, ou seja, julgava o processo para a divisão dos bens. Isso haviam também alguns nas ordenações do Reino de Portugal, mas o assunto se resolvia mais por precedentes jurisprudenciais. Então, nós tivemos, no fim do Império Brasileiro, uma situação muito parecida com os direitos ingleses e americanos, em que você resolvia os casos de sucessão mais pela parecença dos julgados anteriores, recentes dos casos na comarca ou até no Tribunal da Relação Imperial, do que propriamente na lei, naquele que hoje há expresso dispositivo na lei para o cidadão usar e pedir ao seu advogado. Então, o direito das sucessões do Brasil era muito parecido com o direito consuetudinário ou o direito costumeiro da Inglaterra ou dos Estados Unidos. Essa pergunta, portanto, do Rodrigo é bastante interessante, porque ela remonta à história dos direitos civis, né? Hoje nós temos uma melhoria nesse sentido, sim, só que nós temos uma confusão instalada pelo Código Civil de 2002 e duas leis sucessoras, duas leis sucessivas, me desculpe, de reforma do Código Civil brasileiro, em que atrapalharam um pouco o panorama de sucessão. Nós temos diversas, é uma gama muito grande de leis que regem a sucessão do brasileiro. Mas hoje, por exemplo, para você ter ideia, vou citar um dos problemas, a mãe, a própria mãe, dentro do panorama de sucessão do seu marido falecido, ela concorre com filhos na sucessão dos bens do marido. Ela recebe a sua parte como viúva meia e ainda concorre na parte dos filhos, em alguns casos específicos da lei, com eles na sucessão do seu falecido marido. Isso chama-se direito concorrencial português. Lá em Portugal, isso é necessário por algumas premissas históricas anteriores. Recentemente, o Código Civil brasileiro trouxe esse direito concorrencial de sucessão no Brasil e trouxe uma série de problemas, porque aqui no Brasil não precisava haver esse tipo de situação em colocar a mãe em concorrência com os filhos. Se você fala que é uma segunda esposa, não é, uma madrasta, que também é contemplada em alguns casos da sucessão, isso sim se corrige. Um panorama distorsivo ou distorcido que os filhos possam receber bens se eles não concorrem com a própria mãe ou com a própria madrasta. Mas a todo tempo, colocar o cônjuge que já é meeiro,
também como concorrente dos filhos, me parece que foi uma atrapalhada do legislador. Nós não precisávamos instalar no Brasil o que se chama direito concorrencial de sucessão, que veio de Portugal. Sim, sim, Esse é um dos excelente. casos, né? No Tem caso, mais gente professor, perguntando aqui. sim, Rodrigo, o que acontece, doutor? O senhor poderia utilizar um fone de ouvido e ver se consegue cortar um pouco esse eco que vem acontecendo? O eco, Isso, não ele tenho continua, está retornando certeza. sempre aqui para mim e tem outras pessoas também que estão sempre escutando. Sim. O problema principal da correção, às vezes, do eco, quando você tenta, eu não tenho os microfones. O microfone de ouvido realmente, que vai ficar para a próxima, nós poderíamos instalar aqui. Eu acho que ajudaria bem, né? É o fone de ouvido que eu uso. Aqui, ó, para ter uma ideia, fica até Pois mais é. próximo, eu uso aqui, olha. Talvez se melhorasse a imagem, mas eu não tenho aqui. Aliás, se tem em outro lugar da casa, não me preparei para tanto, porque nós, se tivéssemos testado um pouquinho antes, nós teríamos já Tá corrigido, tranquilo. talvez com o microfone, né? E Mas para ter alguma uma coisa ideia, que eu te falei, possível. tô muito simples, ó. Eu, ex-militar, eu ponho minha camisa aqui da FAB. Sim. Alguém está dizendo aqui que basta eu diminuir um pouco o volume. Muito bem, então vamos diminuir Isso. o volume. Agora, com esse volume diminuído, já ficou melhor? Vamos fazer o Quem teste. sabe? Eu Melhorou um diminui o pouco. volume. Melhorou um pouco? Para mim aqui Então, tá melhor um pouco. quem aí está ouvindo, olha, Paula Cotas, minha aluna que foi há muito tempo, muitos anos atrás, aluna do Sistema Unisal Salesiano de Ensino. Está fazendo um sorriso, uma graça aí. Paula, se está ouvindo bem, não é? Já melhorou por causa do baixo volume, faz um positivo aí com o dedo polegar para a gente entender. Aliás, muito obrigado pela participação de todos, não só como presidente da Confederação Monárquica Brasileira, Rodrigo Brasileiro, parece até um cacófato, porque o próprio sobrenome está dizendo. Paulo está dizendo, professor querido. Está entrando meu primo procurador aí, doutor Elton Garcês, muito obrigado. Doutor Vitor Hugo Barbosa, do Rio de Janeiro, meu discípulo de filosofia, meu orientante de filosofia online. Doutor Aníbal de Você está Lima, de chegando. Pernambuco. Pois é, ainda aqui é o Círculo Monárquico de Campos de Goytacazes, muito bem. Muito Pessoal do obrigado por norte do todos. estado Fluminense está presente também aqui. Vamos lá, o Rodrigo também fez uma pergunta também. Quem quiser pode fazer pergunta também, que será muito bom, tá? O Rodrigo Sim. perguntou novamente. E no tocante ao matrimônio, apenas a igreja tinha jurisdição sobre isto? E no caso de outros credos religiosos, tinha isso, por exemplo, a religião africana, a maçonaria, entendeu? O cristianismo em si, o evangélico não tinha na época, né? Então, assim, mas Sim. uma igreja puritana, né? No caso, já tinha Sim. alguns, poderiam fazer algum tipo de enlace matrimonial ou separação. É, nós temos aí uma série de pretensões que, pela Constituição de 88, foram atendidas e que essa é a vantagem da Constituição, ela é dita como cidadã, né? Aproveito até para agradecer aqui pessoas que estão participando até dos meus grupos de oração, o seu Cláudio Romero, que está aqui, do apostolado de oração do Liceu Salesiano em Campinas, também meu ex-aluno, agora advogado e procurador, Dr. Frederico Álvares, e mais o Dr. Paulo Toledo, advogado aqui de Campinas também, eu estou nesse exato momento na cidade de Campinas. E respondendo a sua questão, eu diria o seguinte: o casamento civil brasileiro é copiado do regime jurídico canônico, o chamado matrimônio católico. O matrimônio está tanto no Código de João Paulo II, de 1984, como também no Código do Papa Bento XV, de 1900 e pouco, onde os dois regimes são copiados, por sua vez, das decretais do Papa Gregório IX. Estamos remontando um pouco com o professor de História do Direito algumas coisas. Para que tudo isso? Esse esforço histórico, né, de remontar os dois códigos de direito canônico e também as decretais do Papa Gregório IX. As decretais do Papa Gregório IX, que são nos ensinadas ainda no regime jurídico, no regime de trabalho, de estudo inicial, de pesquisa jurídica no mestrado e no doutorado da USP. Quem é autor dessa linha de doutorado da segunda vez que fiz doutorado, o professor Álvaro Vilaça Azevedo, que é revisor do Código Civil Brasileiro, para quem a gente sempre rende as homenagens. Também meu outro professor que também sempre remonta a isso na sua pesquisa jurídica sobre casamento, o professor Rui Geraldo
Camargo Viana, que também nos assiste aqui, nós temos que, na altura em que o casamento no Brasil foi tratado pela primeira vez, era também no regime das ordenações. As ordenações do Portugal só permitiam o casamento como se fosse o casamento do regime românico. Quem podia casar na Roma Antiga? Haviam 3 tipos de casamento, mas quem era casado civilmente e com as bênçãos de Deus, eram para os deuses pagãos, eram os cidadãos romanos. Infelizmente, a classe dos senadores, a classe patrícia, que tinha mais benefícios jurídicos do casamento. Depois havia um casamento também, que a gente chama um casamento da classe média, e um casamento dos escravos, que eram todos os povos que eram escravizados por Roma, não eram os escravos como o Brasil, mas eram todos os povos dominados por Roma, conhecido. Era uma espécie de coabitação espúria, ou um concubinato, né? O concubinato não reconhecido, um concubinato inclusive ilegítimo, né? E que traduzia para nós hoje no Brasil uma situação de como os jovens fazem hoje em dia, viver juntos sem compromisso nenhum, que traz graves consequências civis, inclusive patrimoniais, né? Hoje a farra de se viver junto está trazendo uma série de consequências. Os advogados adoram, né? Porque esse problema Mais dinheiro no bolso está trazendo. Pois é, mexe no bolso, sem fazer a partilha e sem fazer a regulamentação jurídica do estatuto da pessoa casada, porque está só vivendo junto sem formalizar. É Os verdade. filhos não tem problema, porque a Constituição, os filhos terão direito à sucessão. Mas o viver junto, além de ser uma coisa irregular e ilógica na parte civil da vida civil brasileira, uma preocupação para as famílias dos pais, inclusive digo isso porque talvez um dos meus filhos esteja assistindo aí, e essa prática às vezes invadiu até mesmo as vidas cristãs das famílias, para desespero das mães, faz com que a consequência jurídico-patrimonial não seja boa. É bom para quem é advogado, mas não é bom para o cidadão que está desprotegido. E também não é muito bom para a parte psicológica, não vou nem entrar na parte de religião, eu vou entrar só na parte psicológica. A psique é sempre protegida quando há aquilo que se chama equilíbrio, tranquilidade e paz, que isso se dá no regime religioso de cada um, ou no regime em que hoje a juventude tem dito, a juventude paganizada, eu estou na paz do cosmo, do universo. Isso para mim não quer dizer nada, mas muito que bem. Se as pessoas estão na paz daquilo que consideram uma única divindade protetiva, bem de dar o braço a torcer, que é lógico que queiram todo tipo de coisas boas, de proteções para a sua vida matrimonial, para a sua vida de união. O melhor seria que todos fossem para os braços do Cristo Redentor, não é? Porque é Redentor da humanidade. Sim. Mas voltando à questão da legislação. A questão lógica da legislação e da pergunta feita é: os casamentos feitos no Brasil sempre contemplaram as outras religiões? Foi essa a pergunta feita. Isso. Não. A pergunta é respondida não. Não até que data? Não até a data da Constituição de 88. Meu Deus, alguém diria, tudo isso? Tudo isso. Os casamentos do Brasil, para quem quisesse se casar, só poderia se casar no regime jurídico da religião católica, inclusive depois que a proclamação da República se deu. Alguém diria, mas não se deu a separação do Estado e da Igreja pela Constituição Republicana de 1890? Se deu a separação da Igreja e do Estado, sim senhor, em 1890. Só que os casamentos civis no Brasil continuaram religiosos até a lei do divórcio em 1977. E continuaram sem contemplar as religiões até a Constituição de 88. Hoje, os regimes contemplados de todas as religiões e o tratamento jurídico civilístico de todas as religiões é sério, só porque temos Constituição de 88, que se chama Constituição Cidadã? Me parece que a questão está resolvida, mas não é um tratamento jurídico sério. Primeiro, porque o próprio Código Civil brasileiro não trata do religioso plurimo ou de várias religiões. Nós temos emendas constitucionais que, adaptando a situação, foram acolhendo a possibilidade das pessoas se casarem em qualquer tipo de credo ou religião.
Que em miúdos, Sim, vamos sim. trocar em miúdos, como é que isso se dá? Alguém funda uma igreja, uma associação civil, registra isso juridicamente e com as bênçãos que pede do Criador ou dos deuses, se a religião for politeísta, faz a cerimônia, faz uma ata da cerimônia, qualquer que seja a religião, e tem até 30 dias para mandar para os cartórios. Quem dispôs isso? O Código Civil? Não. Não. Quem dispôs isso foi a Constituição. Então, nós não temos um tratamento específico civil do próprio Código para acolher os regimes religiosos plúrimos. Você sabe o que nós não temos também, Eduardo, aproveitando o gancho, se me permite? Sim, sim, pode falar. Todo mundo fala que a Constituição de 88 foi uma maravilha. E olha que o meu tema é análise jurídica do primeiro e do segundo reinado. Nós não fomos lá ainda, hein? Nós não fomos lá ainda, né? Verdade. Os alunos e as pessoas estão assistindo por amor à camisa, mas não entramos no tema ainda. Mas terminando essa pergunta, Sim, sim. nós não temos sequer no Brasil, Eduardo, um Estatuto da Vida. Falam tanto em Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Deficiente. Cadê a lei que protege a vida? Falam tanto no valor da Constituição, artigo 5º, primeiro direito, direito de proteção à vida. Perfeito. Cadê o Estatuto de Proteção da Vida? A vida humana, o corpo, a mente, a personalidade, as partes do corpo, a sucessão da memória. Cadê o Estatuto? Meu primeiro professor de Direito Civil no mestrado da USP, o professor Walter Moraes, que era grande filósofo, tinha sido até monge de São Bento, depois que largou a batina, foi se casar, se tornou juiz de carreira e faleceu como presidente da 5ª Câmara Civil, Tribunal de Justiça de São Paulo, um jurista inesquecível. E dizia o seguinte, nas suas 2 disciplinas que eu frequentei com grande gosto, na primeira fase dos meus mestrados, no mestrado e doutorado na USP, que chamava-se Direito da Personalidade. Direito da Personalidade do Direito Civil, que estuda justamente o corpo, a mente e o tratamento jurídico de proteção disso. Já há um tratamento científico do direito sobre isso, chama-se Direito da Personalidade, mas não há leis que tratem os itens da personalidade um a um. Então nós somos capazes hoje no Brasil de fazer lei que proteja a criança e o adolescente, o Estatuto com Deficiência, o Covid, né? Pandemia, fazemos diversos, inclusive, seminários, ganhamos dinheiro com o novo direito de família, com o Código Civil novo, com a pandemia, mas não fazemos leis úteis ao tratamento jurídico dos próprios direitos civis elementares que estão Sim, sim. no artigo 5º caput da Constituição. Não há leizinhas pequenas. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Né? Então, portanto, a pergunta não sei se está respondida. Sim, já está respondida. Inclusive, tem Está um outro que respondida. chegou aqui, que é bem legal, do Elton Garces. No caso, acho que é o filho do senhor, não é isso? Ele colocou o seguinte: como O era Elton tratado o Garcês? divórcio? O Elton Garcês é Isso. meu primo, é procurador. Como era Ah, o tratado seu o primo. divórcio e a respectiva divisão dos bens na época do Império? Muito bem, vou repetir a Exatamente. pergunta que foi feita por um outro autor, meu caro doutor Elton, já anteriormente. Não é? O autor perguntou assim, como era feita a sucessão no Império. Foi a mesma coisa. Então vamos tratar primeiro do divórcio, que é direito de família, e depois da sucessão. O Sim, divórcio no Império não era tratado. Não era tratado, porque era preciso usar um precedente anterior que era colocar, que tinha, vamos dizer assim, fundamento no direito romano. O direito romano previa 2 tipos de divórcio. Chamava-se repudium e divorcium. Então, a mulher que traísse o marido, ela recebia do seu marido que foi traído uma carta de repúdio. Aí se dava o nome de repudium no direito romano. Quem dava o divórcio nessas condições de traição? Né? A situação fosse vítima de um divórcio por razões absolutamente passionais, mas não de morte, uma situação em que a pessoa foi traída, né? Pelo seu amor, pelo amor da sua vida. Bom, quem dava isso era o juiz de paz. Não havia previsão sim, de sim. divórcio. Só quem tinha direito a divórcio era o príncipe. A outra situação de divórcio era do divorcium romano. O divorcium que chamava da trinocti. Meu Deus, um termo em latim, trinocti usurpassio, é
3 noites de usurpação. Pessoa que dormisse fora de casa 3 noites e 3 dias, recebia como consequência, não é, o pé final. Não é? Se nós pudéssemos usar uma expressão chula, não é? Nós iríamos dizer que a pessoa está recebendo o cartão vermelho do seu casamento. Né? Era uma Inclusive aqui no situação Brasil que tinha uma era... lei, né, que era a lei do Código Penal, que tinha essa parte que falava o seguinte, que era traição, era proibido no país. Pois é, era um crime. Se Né? Era um hoje em dia crime. não é mais um crime. Ele foi alvo da abolição crimes. Esse crime não existe Uhum. mais. Né? Não existe não só a bigamia, como tipos penais, né, da reforma que foi feita a partir do Código 1941. Aliás, o ministro Francisco de Assis Toledo, que era jurista e penalista, já falava o absurdo que eram ter esses dois tipos penais. Outros juristas, já defensores da permanência dos dois crimes, diziam que era possível, com esses dois tipos penais, defender a família brasileira. Enfim, o fato é que esses tipos penais eles eram também confirmadores das dispositividades civis, do que havia na lei civil. Né? E, respondendo à pergunta do Dr. Elton, a questão referente ao divórcio, conforme se dava no direito romano, era só privativo do príncipe. Não havia possibilidade de ninguém se divorciar. Quando é que havia o divórcio? Quando que houve divórcio a primeira vez? No reinado de Dom Pedro II, foram entrando algumas senhoras de fazendeiros, foram entrando com pedidos de divórcio e foram dados, através de precedentes, vários divórcios que em seguida foram repetidos. O divórcio no Brasil só apareceu em 1977, então, oficialmente como lei. Antes havia o desquite, não é? O desquite, que é o previsto originariamente no Código Civil de Clovis Bevilacqua, que foi o autor do Código Civil Brasileiro Republicano, o primeiro, né? Que o segundo foi do professor Miguel Reale, que, reformado o projeto de 1972, só entrou em vigência agora em 2002, já contemplando a lei do divórcio. Portanto, o tratamento, respondendo ao Dr. Elton, era nenhum, né? Nenhum, era tratado em precedentes. Bom, agora vamos tentar alçar um pouco a questão do nosso tema, análise jurídica do Sim, sim. primeiro e do segundo reinado. Me parece muito importante essa mensagem, sobretudo aos É 19 espectadores que até nós bom temos começar aqui. a entender o agora, para depois jogar lá embaixo, no final mesmo, e dizer assim, no início do Brasil, quantas pessoas não conhecem aquela história lá atrás. Então é bem Sim, legal conhecer o início, né? O início é botar agora o que a gente vive, para depois começar com a comparação lá embaixo, lá, que não vivíamos ainda na época. Inclusive, é até bom ler alguns relatos aqui. No caso, o Santos Dias botou o seguinte: hoje, cuidando do arquivo paroquial, né, vejo que toda a documentação civil se dava na igreja batista, batista não, na igreja já tinha o batismo, óbito e matrimônio. Depois vem também aqui a parte do professor Monteiro, né, que vem dizer o seguinte: senhor José Evandro Monteiro Garcês, de Barros. isso. Poderia esclarecer aos que nos acompanham o que é um jurista de verdade? Muitos têm Sim, sido falados sobre os juristas no Brasil, mas não tem ele falou assim, mas tem minhas dúvidas. sim. Bom, em primeiro lugar, eu me pedi desculpas, porque agora há pouco eu tive aqui um destempero de comunicação com uma pessoa da casa, porque eu já havia preparado o ambiente aqui do meu escritório, desta casa, que é uma casa de passagem nossa, e pedindo para as pessoas da casa não entrarem. E, de repente, alguém entrou e ainda perguntou o que eu estava fazendo. É muito engraçado, né? Porque quando você tem família, que tem crianças, tem idosos, e tudo é possível acontecer, né? Sim, Então, exatamente. Inclusive, eu até mandei para nesse minha momento de esposa, que ela tá pandemia. lá no segundo andar da casa, na parte de baixo. Mandei para ela, estou na live. Qualquer coisa, mande mensagem. Ou seja, ela sabe que eu Pois é, mas estou não fazendo adianta. live, mas ainda bem que ela, na minha parte ela consegue entender que eu estou aqui no segundo andar na casa, a parte está fazendo obra. Então, esse aqui é o guarda-roupa. Ó. Muito Então, eu bem, uso a madeira como se fosse meu fundo de estúdio. muito bem. Nós estamos aqui na sala dessa casa, que é a sala do escritório. Então, o escritório tem atrás de mim uma escultura de um autor muito conhecido lá em Tiradentes, por causa que a mais bela igreja de Tiradentes, Minas Gerais, é a igreja do Divino Espírito Santo. Sim, sim. Então, quando nós estamos aqui trabalhando, nós colocamos o Divino Espírito Santo atrás para que ele nos ilumine, seja qual for a religião que temos. Aqui nós temos a religião católica apostólica romana, professamos a fé em Nosso Senhor Salvador e Redentor, e sempre pedimos a ajuda do seu Paráclito para que tudo esteja bem.
Mas vamos ver as duas perguntas. Uma do professor Monteiro de Barros, que, aliás, como membro das mais antigas famílias do Império, o doutor Evandro Monteiro de Barros é, por exemplo, descendente de dois grandes titulares do Império, Visconde de Congonhas do Campo, Lucas Antônio Monteiro de Barros, que foi jurista, um dos grandes titulares do Império, e também o Barão de Paraupeba, também Monteiro de Barros, que é praticamente patriarca de todos eles. O professor Monteiro de Barros me pergunta a respeito do que é um jurista. Muito se fala. Olha, muito se fala mesmo, é muito engraçado. Numa das faculdades que lecionei, a diretora da escola, muito mal preparada, ela dizia assim para os alunos, olha, todo mundo que se formar em direito é jurista. Veja o que chegamos em 2020 e 2019. Todos os formados em direito são juristas. São? Claro que não. São o quê? São bacharéis em direito. Não é? Então, passa alguns anos, alguém que é desembargador aposentado ou ministro do STJ aposentado, é o jurista. Olha, mais ou menos. Depende da formação que ele adquiriu esses 30 anos. E então alguém perguntaria, puxa, um ministro do STJ, do STF, não é um jurista? Ele pode ser chamado de jurista. Aliás, na mídia, o que tem de autores de código, eu conheço um que deu aula numa faculdade que eu ajudei a fundar, faculdade pública estadual brasileira, que é uma das maiores referências na área jurídica, que era um autor de inúmeros códigos, extensíssimos, minuciosos, mas que era jurista de código. Ele não tinha conhecimento nenhum do que é próprio do jurista. O que é necessário para um professor de direito passar a ser nominado como jurista? Duas coisas são necessárias. Primeiro, ele precisa ter alcance total do conteúdo da ciência mãe, que continua sendo a filosofia. Não há, por exemplo, um bacharel em direito que queira se tornar jurista sendo só pesquisador em direito e só doutor em direito. Ah, mas eu sou pós-doutor, sou livre docente. Não, não é suficiente isso. É necessário que a pessoa tenha domínio da filosofia, para que, sendo ela a ciência mãe, possa iluminar os seus conteúdos jurídicos e para que ele possa, exercendo o cogito, dominar as correntes filosóficas de inspiração, não só da legislação, como também da doutrina, tenha independência científica. Esse é o problema da nominação de todo e qualquer recém-formado como jurista. O recém-formado está longe, há milhares de anos de ser nominado como jurista. E uma segunda condição, tendo Professor, esse preparo todo, esse domínio revelado, é preciso, para terminar, é preciso que ele seja reconhecido pelos seus pares como tal. Diga lá. Vamos lá. Diga, falta agora somente 5 minutos para a gente terminar a live. O que eu vou fazer? Vamos encerrar essa, tá? Vamos dar uma pausa rápida e retornaremos logo em seguida para dar continuidade nas suas palavras. Perfeito. Temos uma pergunta retida aí. A gente segura e já joga logo em seguida. Se eu consigo guardar ela, quer anotar? Eu já respondi. Tem uma outra pergunta anterior sobre algum assunto que é referente a direito de família, alguma coisa referente talvez a um sancionamento de lei, ou alguma coisa de direito de família que alguém fez aqui anteriormente ao professor Monteiro de Barros. Me parece que é um anterior. Eu estou tentando clicar aqui, mas alguém vai reperguntar e nós vamos poder... Isso. Vamos fazer o seguinte, agora são 9h57. Vamos fazer o seguinte, dá uma pausa rapidinha aí de 3 minutos. E logo em seguida retornaremos. Perfeito. Muito bem. Tá bom? Então vou encerrar aqui e depois a gente então. volta. Até já. Tchau, tchau. Um abraço a todos.